fazer acha? uma pergunta para o Donato? Boa, não só pode como deve. Ô, Donato, me fala uma coisa. Eu entrei agora mesmo aqui, né? Quase não peguei nada do programa, da sua entrevista. Fala uma coisa, essa questão do metanol, da bebida, eu lembro por ocasião da Covid, que ficou aquela briga entre o Bolsonaro e o Dória para ver quem aparecia mais, e eles mataram o setor da gastronomia e não resolviam nada, né? Um ameaçava, fecha, abre, um queria aparecer mais que o outro. Como que você analisa a posição do governo do Estado em relação a esse negócio da contaminação, que eu fico tão emocionado que eu não me conformo. Como é que um Estado desse tamanho, que a juventude gosta de ir para a rua, tomar seu drink, beber, todo mundo gosta de comemorar, como você está vendo essa posição do governo do Estado, até o governo federal, tentando comprar os antídotos? Como você está vendo, Donato? Adriano, a gente comentou isso agora há pouco aqui, mas o que a gente colocou, primeiro foi o desastre daquela coletiva do Tarcísio, sem ter investigação, isentando o PCC, né? E ele, com aquelas várias ligações que ele tem hoje no entorno dele com o PCC, ficou muito mal. Mas o que a gente vê é uma incapacidade do governo do Estado de agir, né? De agir, de investigar, de dar essa tranquilidade. Porque como vai ter tranquilidade para a população, para a juventude, para quem quer que seja, tomar seu drink, poder curtir, festejar? É quando prender os responsáveis, né? E falar, olha, o esquema era esse, estão presos, e não me parece tão difícil rastrear isso. Você sabe os estabelecimentos que você teve os óbitos, as contaminações. É só ir atrás, né? Ver de onde comprou e puxar o fio, né? Não me parece uma coisa tão complexa. Mas a incapacidade da polícia de São Paulo é impressionante, porque você vê que é uma polícia que está desaparelhada, está só com a cultura da violência, mas perdeu completamente a cultura da investigação. Então a gente lamenta muito, mas o que a gente pode fazer é pressionar para que a investigação seja a mais rápida possível, porque já está tendo impactos no setor de bares e restaurantes, naturalmente, no setor de bebidas. Ontem eu vi um flash, porque ontem eu estava comemorando a vitória do Palmeiras lá, eu estava assistindo mais programa esportivo, mas eu vi um flash do Fantástico e tinha um anúncio de todas as indústrias de bebidas muito preocupadas, naturalmente. Então, você vai ter um impacto econômico que a gente tem que cuidar, mas só vai cuidar elucidando esse caso, prendendo quem está fraudando, adulterando as bebidas e passando tranquilidade para a população. Esse é o único jeito de resolver esse problema, na minha opinião. Impressionante, né? Eu queria fazer mais uma pergunta. Posso fazer, Tiago? Claro, Adriano, claro, por favor. Então, hoje, às 2 horas, na Assembleia Legislativa, os grupos aí da terra, da reforma agrária, vão tentar fazer uma audiência, até pediram para aquela deputada de Araraquara abrir a porta para eles irem, várias organizações campesinas, para discutir uma possibilidade de um recurso ou fazer com que o governo federal se envolva naquele projeto da reforma agrária ao revés, né? Aquele escândalo que foi aprovado na Assembleia, que você se empenhou tanto quando estava lá quando houve a votação, e porque esse projeto, para ele se viabilizar, depende de autorização de uma série de órgãos da União, né? Porque tem o patrimônio da União, tem todas aquelas terras públicas devolutas da União. Como você analisa esse projeto que, por exemplo, para mim, né, que sou geólogo, vejo isso como um escândalo, que eu estudo isso desde 1964, né, quando teve o golpe. Como você que analisou tão bem, que acompanhou, como você podia traduzir aqui para as pessoas da comunidade o que se trata esse projeto do Tarcísio? E ontem também, que você estudou muito o negócio da Sabesp, nós vimos que a Sabesp agora comprou a EMAI numa compra bilionária, né? Não sei se vocês já comentaram isso hoje, queria colocar isso na ordem do dia.
Então, Adriano, esse projeto é dos mais escandalosos que eu já vi na minha vida, e vi aqui como deputado. Estou no primeiro mandato, talvez seja o mais escandaloso que passou aqui na Assembleia. É o que a gente está chamando de Bolsa Grileiro. As terras devolutas, ou seja, terras, por lei, elas são do Estado ente federativo, o Estado de São Paulo, no caso, né? E a região do Pontal do Paranapanema é onde mais tem terras devolutas, por uma questão histórica, né? O café, a cana não chegaram lá. Lá teve digamos assim, uma implantação agrária mais primária, mais extrativa, e essas terras não foram regularizadas ao longo do tempo e foram vítimas de grilagem ao longo de décadas. O Estado tem processos de décadas, e o Estado estava começando a ganhar. Quando o Estado começou a ganhar, então o governo Rodrigo Garcia mandou para a Assembleia um projeto abrindo mão de ganhar na justiça e regularizando essas terras e praticamente dando de graça essas terras com desconto de até 90% para os grileiros, ou para quem comprou dos grileiros. Agora o Tarcísio foi um projeto que piora isso, né? Ele piora mais as condições e deixa mais ainda permissivas. Isso vai levar um prejuízo de 18 bilhões de reais para o Estado. E as terras devolutas pela Constituição, elas têm que ser prioritariamente para a reforma agrária ou para a política agrícola. E não é o caso. Então, lá atrás, a bancada do PT já entrou, e o PT nacional, né, porque tem que ser um partido político para entrar, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que estava pautada pela Carmen Lúcia o ano passado, e aí o Tarcísio teve uma ação no Supremo e ela sentou em cima da ação. Existe toda uma tratativa agora, o Paulo Teixeira está tentando, a bancada também está tentando, uma audiência com a Carmen Lúcia para destravar isso, porque é claramente inconstitucional. Então, esse é o caminho que a gente está trabalhando para reverter essa lei, que é escandalosa. Dá um prejuízo de cerca de 18 bilhões de reais, entrega terra pública para grileiro com 90% de desconto, por 10% do preço. E mata a possibilidade de reforma agrária numa região que tem muitos assentamentos, que tem muitas famílias ainda necessitando dessa reforma agrária. Então, ele mata a reforma agrária acabando com as terras que poderiam ser destinadas à reforma agrária e faz do jeito pior possível, que é dando para os grileiros que estão lá. É o que a gente chamou de Bolsa Grileiro. Resumindo, é isso. Bolsa Grileiro. Impressionante, impressionante. É impressionante. A gente até ri, deveria chorar.